Neste exato momento, acabou de sair notícia maravilhosa para o Bolsonaro. Eu vim aqui correndo na velocidade da luz para trazer essa informação que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. E a notícia que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo. Eu tenho certeza que Bolsonaro deve estar comemorando aqui agora, neste exato momento. Ao contrário de Bolsonaro, Lula deve estar aterrorizado aqui neste exato momento. Por quê, gente, tá? Uma bomba atômica sobre o Lula acabou de explodir e Donald Trump pode avançar contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Uma bomba sobre o Lula tem a ver com o Comando Vermelho, tem a ver com o PCC, é bomba gigantesca, gente, tá? E segundo informações aqui de jornalista, esta bomba que explodiu contra o Lula, né, com relação ao PCC e Comando Vermelho, pode fazer com que Donald Trump avance contra Lula da Silva e guerra pode ser declarada. Também temos notícias terríveis para Alexandre de Moraes, gente, tá? Alexandre de Moraes pode sofrer mais uma nova derrota na Justiça da Itália. Aí, gente, tá? Já é considerado o último prego no caixão de Alexandre de Moraes. A Moraes pode sofrer mais uma derrota humilhante e acachapante da Justiça da Itália e eu tô consternada com isso aqui. Vocês vão entender por que é que eu estou utilizando aqui essa palavra. E também, gente, tá? Parlamentar acaba de ser condenado a 30 anos de prisão, 30 anos de cadeia. E o motivo? Rachadinha. Quem é o parlamentar que acabou de ser condenado a 30 anos de prisão por rachadinha? É a bomba que eu vou trazer também nesse boletim. Então, vocês viram que a notícia é fresquinha, que acabou de sair do forno. Muita coisa vai estar atualizada aqui a partir de agora para vocês. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Parece que o Moraes, além do tapa na cara que ele levou da justiça italiana no caso Zambelli, parece que ele pode levar outro tapa na cara também com relação ao Eduardo Talhaferro, gente, tá? E se isso aqui acontecer, gente, se o Moraes for derrotado na justiça italiana sobre o caso Talhaferro, o que é que vai ser do Moraes dentro daquele STF? Onde que vai ficar a credibilidade do Alexandre de Moraes dentro daquela Suprema Corte? Aqui, ó, decisão da Itália sobre Zambelli deve afetar caso de Talhaferro, diz advogado. Pode se estender, ou seja, abriu precedente, abriu a porteira. Deu para vocês entenderem? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deve estar furioso com isso aqui, porque nessa decisão sobre o caso da Zambelli, abriu precedente para acontecer o mesmo em decisões sobre o Eduardo Talhaferro, que ele tá louco para trazer para o Brasil, vocês sabem. Vamos lá, ó. A decisão da Corte Suprema da Cassação da Itália contra a extradição da ex-deputada Carla Zambelli deve criar um precedente favorável a outro réu do Supremo Tribunal Federal, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro. A avaliação é do advogado e do doutor em História pela Universidade de Lisboa, Enio Viterbo, atualmente radicado em Portugal. Em maio deste ano, a primeira turma do STF rejeitou recursos apresentados por Talhaferro. Tudo que o Talhaferro faz é rejeitado, gente. Assim, ó, bateu na mesa, eles basicamente rasgam e jogam no lixo. Qualquer pedido feito pela defesa do Talhaferro. Mas, na defesa da Itália, na Justiça da Itália, a coisa é totalmente diferente. Então, ele disse aqui, ó, eu lembro de uma situação que provavelmente vai produzir um novo episódio semelhante. O caso de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que divulgou diálogos atribuídos a assessores do ministro e que representariam um cenário de irregularidades em algumas decisões, diz Enio Viterbo. Salvo o melhor juízo, o Talhaferro também está na Itália. O Talhaferro também está na Itália, sob a jurisdição da Itália, para desespero do Moraes, tá? Haverá um pedido de extradição, claro que isso vai acontecer. Ele vai se defender e já responde a processo no Brasil.
E quem é o relator desses processos? O próprio ministro Alexandre de Moraes, que acabou de ser esculhambado pela Justiça da Itália. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Se você é um juiz italiano, vê o caso da Zambelli, vê essa decisão da Corte de Cassação e depois recebe um pedido de extradição envolvendo um ex-assessor do ministro que divulgou mensagens relacionadas ao próprio ministro, ou seja, vai ser mais um caso de vítima e julgador ao mesmo tempo. Quem que foi a vítima? O Talhaferro divulgou conversas de quem? Coisas relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a vítima aqui sobre o caso Talhaferro é o Moraes. E quem é que está julgando o Talhaferro? O Moraes, a vítima. Cara, o juiz da Itália vai falar assim, gente, mas isso aqui é uma patifaria. Que virou o judiciário brasileiro? Um juiz que é vítima julga. Julga, gente. É inacreditável, é surreal. Gente, imaginem os juízes lá da Itália pegando dois casos semelhantes, onde o Moraes é vítima e julgador ao mesmo tempo. Vocês têm dúvida de qual será o resultado desse julgamento sobre o Talhaferro? Se eu tivesse 10 fichas, eu apostaria praticamente 9 de que o Alexandre de Moraes vai sofrer mais uma derrota humilhante e acachapante na Justiça da Itália. É assim, gente, é a minha opinião. Porque não faz sentido. Se eles declararam Alexandre de Moraes parcial no caso da Zambelli, por que não declarar parcial no caso da Talhaferro, que é a mesma, basicamente a mesma coisa? Vítima e juiz julgando. É surreal, gente. É só Brasil, é só em Brasólia que acontece uma coisa dessa. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, tá? Alexandre de Moraes, em plena Copa do Mundo, recuou sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? É notícia boa que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, porque agora eu vou trazer aqui uma notícia que eu fiquei chocada. Vereador é condenado a mais de 30 anos de prisão por rachadinha em São Paulo. Quando, gente, tá? Eu ouço essa palavra rachadinha, eu não sei vocês, mas na minha cabeça me remete a Janones. Quando fala em rachadinha, eu só consigo me lembrar do Janones, que confessou a rachadinha. Sim, eu confesso, eu fiz rachadinha no meu gabinete, cometi um crime. Aí foi julgado, quando chegou lá no PGR Paulo Gonet, foi perdoado. Paga só a multinha aqui, tá pão demais. Você não tem esse dinheiro aqui, não? Calma, Janones, eu vou parcelar aqui 1 zilhão de vezes para você pagar. Fica tranquilo, Janones. Agora aqui teve um que foi condenado a mais de 30 anos. Então a justiça, gente, ela funciona de um jeito para uns, para outros ela é bem branda, bem tranquila, bem easy. É surreal isso aqui, gente, tá? O vereador Eduardo de Lara, do Republicanos, que já estava afastado da presidência da Câmara Municipal de Iguape, Litoral Sul Paulista, recebeu condenação de 33 anos de prisão em regime fechado pelo crime de concussão. A justiça considerou que ele organizou um esquema de rachadinha no gabinete e determinou ainda o pagamento de 200 mil como indenização por danos morais coletivos, né? Mesmo com a sentença, Eduardo de Lara pode recorrer em liberdade, desde que cumpra medidas determinadas, como comparecer ao fórum a cada 3 meses para informar sobre suas atividades. Afastamento do cargo de vereador segue em vigor enquanto o processo tramita. Está afastado do cargo, vai ter que ter algumas medidas cautelares e foi condenado a 30 anos de cadeia de prisão. Enquanto que com Janones, o máximo que ele foi punido foi com uma multinha mequetrefe parcelada em 1 zilhão de parcelas. É a Brasólia, gente. Eu falo pra vocês que isso aqui é o país da punição, né? E agora, gente, Bolsonaro, Alexandre de Moraes recuou sobre Jair Messias Bolsonaro em plena Copa do Mundo, gente. É inacreditável, mas isso aconteceu. Moraes cedeu. Será que é peso na consciência pela perseguição que o Bolsonaro sofreu? Vou trazer aqui a notícia completa para vocês, vejam só.
E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro, da nora e também das netas, neste sábado. A visita foi autorizada durante o cumprimento da prisão domiciliar e deverá ocorrer no horário do almoço entre 11 da manhã e 1 da tarde. Na decisão, Moraes afirmou que o pedido é compatível com as condições da prisão domiciliar e contribui para a manutenção do suporte familiar ao ex-presidente. O ministro também determinou que celulares e outros aparelhos eletrônicos fiquem retidos com os agentes responsáveis pela segurança durante a visita. A gente lembra que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março por questões de saúde. A gente, claro, reforça sempre que em 90 dias, esse prazo está finalizando agora no fim do mês de junho, o ministro Alexandre de Moraes vai se debruçar novamente sobre esse pedido e vai definir se Jair Bolsonaro permanece em prisão domiciliar ou se ele volta a cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal, enfim, em alguma cela especial. Esse momento é bastante aguardado, claro, por toda a família. Agora, pelo menos uma boa notícia é que as netas, as filhas de Flávio Bolsonaro poderão visitá-lo amanhã em casa. Pois é, Paula, o triste dessa boa notícia, como você disse, é que a gente tem que normalizar a esmola do ministro Alexandre de Moraes, porque o presidente Bolsonaro não deveria estar passando por nada disso. A gente sabe que existe uma perseguição política implacável, que Jair Bolsonaro é o alvo favorito do ministro Alexandre de Moraes. E para mim, Paula, não é nem por questão de apenas uma perseguição, né? Porque ele pode, porque ele tem a caneta que detém ali o poder de soltar, de prender, de autorizar visitas, de autorizar idas aos médicos. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes ele tem um medo muito grande de Jair Bolsonaro, ele tem um respeito muito grande. Então, Jair Bolsonaro o presidente precisa ficar confinado, precisa ser torturado fisicamente, psicologicamente, porque, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sob essas condições todas, falávamos, né, do meu artigo do livro 1984, dos regimes totalitários, nós estamos diante, a gente pode até falar, não estamos diante de um regime totalitário. É claro que não dá para a gente comparar o Brasil comunista, com o regime comunista, né, a ideologia comunista matou 110 milhões de pessoas. Mas se olharmos especificamente alguns casos, esse, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tem muito medo da força do pensamento de Jair Messias Bolsonaro. Então ele precisa calar. O Big Brother precisa vigiar Jair Messias Bolsonaro, porque a consciência, a ideia, as palavras de Jair Bolsonaro causam estragos no sistema, exatamente nesse regime que insiste em condenar, mesmo diante de uma boa ação, uma autorização para as netas e para o filho Flávio Bolsonaro visitarem o pai. É claro que é uma boa notícia, porque o avô vai poder ver as netas, vai poder ver o filho. Mas o Alexandre de Moraes gosta disso. Agora eu vou te dar um pouquinho, depois eu tiro o tanto que eu quiser. E para mim, fica cada dia mais claro que o medo do Alexandre de Moraes não é do homem Jair Bolsonaro, é da voz, é da ideia, é da presença dele, mesmo que seja uma presença virtual nas redes sociais. A ideia de Jair Bolsonaro e a força que ele pode dar para a direita com uma conta em rede social, é isso que traz o terror ao ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vocês concordam com a Ana Paula Henkel? Antes de terminar o vídeo aqui, eu quero fazer essa pergunta para todos vocês. Vocês também concordam que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Jair Messias Bolsonaro, do que ele representa, do que ele consegue fazer, aquelas manifestações gigantes, com o alcance gigante que ele tem nas redes sociais, que ele consegue se comunicar de forma límpida com seus eleitores? Vocês acham que, na verdade, o Moraes tenha medo de Jair Messias Bolsonaro, do que ele pode fazer, por exemplo, se continuar na presidência da República, se voltar à presidência da República? Será que Alexandre de Moraes tem medo do que Bolsonaro pode fazer se voltar à presidência da República? Por isso, todo esse desespero em derrubar o Bolsonaro? E aí, gente, vocês acham que é medo mesmo? É a palavra que define essa relação, essa perseguição implacável do Moraes com o Bolsonaro? A palavra que define é medo? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Jornalista acaba de fazer uma revelação bombástica. Donald Trump pode sancionar o governo Lula por ajudar o PCC. Mais uma bomba envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Lula, com relação aí ao PCC, Comando Vermelho. Isso pode resultar numa grande ofensiva de Donald Trump contra o governo Lula. Quer entender toda essa história? Pega o cafezinho, senta, fica confortável
e assistam agora de camarote. Ofensiva de Trump contra Lula da Silva pode estar a caminho. Vocês vão entender. Essa notícia aqui provavelmente será a mais bizarra que você vai ver hoje. Governo Lula autoriza a empresa ligada ao PCC a lucrar mais no Paraná. Isso precisa chegar ao governo Donald Trump, precisa chegar ao Departamento de Estado do Marco Rubio agora. Por favor, você que vai compartilhar esse vídeo na rede X, marque o Paulo Figueiredo aí, o Eduardo Bolsonaro, por gentileza. Isso precisa chegar ao governo Trump, porque Lula vai até a Casa Branca defender, fazer lobby para essas organizações agora designadas terroristas, como terroristas, e ele diz lá que combate o crime organizado no Brasil. Ele levou o seu ministro da Justiça para dizer que combate o crime organizado. Então, na narrativa é uma coisa e na prática é outra. Eles trabalham juntos. Olha essa notícia. A Agência Nacional do Petróleo ignora carbono oculto e autoriza a empresa ligada ao PCC a aumentar tancagem e dutos no Paraná. Gente, isso aqui é muito bizarro, porque o Lula diz que ele, governo federal, é o responsável pela carbono oculto, que eles falam a maior operação contra o crime organizado, porque atacou na Faria Lima, atacou a questão financeira do crime organizado. Vejam a ironia. Se Lula promoveu a maior operação contra o crime organizado, a Agência Nacional do Petróleo do Lula, do governo federal, ignora a própria operação do Lula e diz, podem ganhar mais dinheiro, porque vão armazenar, aumentando ali a tancagem dutos no Paraná, quer dizer o quê? Que vão produzir mais, vão gerar mais lucro, vão ganhar mais dinheiro. E a Carbono Oculto já disse que essa empresa atua para o PCC. Mas não, a Agência Nacional do Petróleo não é do Lula, para os desavisados, está aqui no Google, ó. Ela faz parte da administração pública do governo federal. E o que faz a ANP? Regulamenta e fiscaliza as indústrias de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Aí uma perguntinha rápida aqui também para o Google, mas quem nomeia o presidente e os diretores da ANP? A resposta é simples, o presidente da República. Escolhe e nomeia diretor-geral e os demais diretores da Agência Nacional do Petróleo. E vale sempre lembrar, essa matéria da Veja, em 2022, exclusivo. Marcos Valério delata a relação do PT com o PCC. Eu gosto sempre de lembrar. Mas vamos à matéria, ela é bem curta, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. É do Lauro Jardim, aquele que o Vorcaro queria quebrar os dentes. A Agência Nacional do Petróleo concedeu há 2 semanas uma autorização para que a Liquipar aumente a tancagem e a capacidade de dutos no terminal aquaviário do Porto de Paranaguá, no Paraná. Está tudo dominado lá, né? A Liquipar tem um histórico controverso no mercado de combustíveis. É investigada na primeira fase da Operação Carbono Oculto, desencadeada no final de agosto de 2025 por ser o braço operacional de logística aquaviária de combustíveis e serviço de Mohamed Murad e Roberto Augusto da Silva, o Beto Louco, denunciados por ligação com o PCC. Ambos seguem foragidos e recentemente fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público do Estado da Bahia. Segundo investigações, a Liquipar é controlada por Cleiton Santana, apontado como integrante da quadrilha sonegadora de impostos. Agora, meus amigos e minhas amigas, essa é a maior prova de que a Operação Carbono Oculto não foi do Lula, não foi do Ministério da Justiça. Carbono Oculto é uma operação do Ministério Público de São Paulo com as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, a inteligência. A Polícia Federal teve que participar dessa operação porque é uma operação interestadual. Aí o Lula, eu lembro que o Lewandowski, que ainda era ministro da Justiça, ele falou 10 vezes na coletiva, é uma operação do Lula, é uma operação do Lula. Mentira! Porque o próprio Lula agora, a própria ANP do Lula está ignorando a Operação Carbono Oculto e liberando essa empresa ligada ao PCC para ganhar mais dinheiro. Ou seja, o governo Lula combate o crime organizado? Claro que não, nós sabemos que não. Ele facilita, ele ajuda. Agora a Lana vai trazer pra gente, por favor, hein, gente, marque o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, você que está fazendo o corte desse vídeo aqui no X, tá? Por favor. A Lana vai trazer informação pra gente quem é o ministro de Minas e Energia responsável pela ANP. Bizarramente, trata-se de um delegado, ex-delegado de Polícia Civil, Lana. Exatamente nada. Pelo governo Lula, a polícia nem existiria, tá? Quanto mais a operação policial. Um governo que pensa em desencarcerar e desmilitarizar a polícia, gente, por favor. Né? Aliás, o Chiquini, advogado, trouxe a informação de que o CNJ baixou uma resolução lá, um pedido para que juízes de primeira e segunda instância revisem prisões de pessoas que
estão com trânsito em julgado. E isso significa todos, tá? Bandido de toda espécie, tá? Enfim, CNJ, essa é a nossa justiça. Tá? Agora, eu acho que esse ministro de Minas e Energia aí do Lula, ele deveria ser chamado no Congresso para responder por isso. Né? Exatamente, algum deputado ou senador tem que fazer um ato convocatório, né? Principalmente, sei lá, em alguma comissão de fiscalização financeira e controle ou de combate ao crime organizado, tem que fazer algum tipo de requerimento e pedir para esse ministro dar explicações sobre isso. Agora, como o PC e CVV já foram designados como grupos terroristas pelo Departamento de Estado americano, que tal começar com as sanções pelo próprio governo Lula? Uma sanção na Agência Nacional do Petróleo. Que tá? Fica a sugestão, né? Até porque é o maior braço do PCC, um dos maiores, né, braços do PCC hoje é justamente postos de gasolina. Mercado de combustíveis. Exatamente. É inacreditável, gente. É inacreditável. É na nossa cara o governo facilitando e ajudando esses criminosos hoje como terroristas designados pelo governo americano. É inacreditável. Inacreditável. Petistas ficam falando do Dark Roster, enquanto isso, tá ali, ó, quietinho, ninguém tá falando disso. Eles estão ajudando essas organizações criminosas. Tá bom? Tá? É isso aí, gente, tá? Jornalista que partiu pra cima e revelando, né, que Donald Trump pode sim sancionar o governo Lula por estar ajudando o PCC. Gente, é inacreditável. Enquanto Donald Trump tá aí declarando PCC e Comando Vermelho como grupo terroristas, indo para cima, né, no combate ao crime organizado, enquanto Trump tenta acabar com o crime organizado, o Lula, aqui no Brasil, fazendo tudo isso, segundo aqui o jornalista que acabou de expor essa vergonha. Isso aqui é motivo de vergonha para o povo brasileiro, gente, tá? Eu fico imaginando os petistas, né? Fizeram L, colocaram Lula na presidência. Será que eles dormem com a cabeça tranquila? Dormem com a cabeça, né? De ter colocado essa porcaria na presidência da República? Será que eles dormem com a cabeça tranquila, gente? Será que depois disso aqui eles ainda têm coragem de votar em Lula novamente? É inacreditável, é surreal. E surreal é quando a gente vê jornalista dentro da Globo News descendo a lenha em ministros da Suprema Corte. Mais uma vez, gente, tá? Eu acho que o Pix da Globo não tá caindo, porque assim, é inacreditável. No primeiro vídeo que eu trouxe aqui, o Magnoli desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes. E agora, mais uma vez, só que dessa vez ele bateu forte. Vejam, gente, tá? Ele perdeu a paciência e despeja a verdade que todo mundo tenta esconder. Gente do céu, jornalista furioso com decisões do STF e de alguns ministros lá dentro do STF. Vocês vão entender, assistam. Eu li a linha fina, eu não vou me referir a essa parte das crianças e adolescentes, que eu acho que é o óbvio, né? Mas eu li a linha fina aí na TV sobre essas medidas, essa decisão do Supremo. A linha fina dizia: o STF fixa prazo para as plataformas adotarem medidas. Eu preferiria uma outra linha fina: o STF fixa prazo para as plataformas adotarem censura. Ou então, ainda alternativamente, uma outra linha fina: está de volta, restauramos a divisão de censura de diversões públicas da ditadura militar. Porque o STF, em primeiro lugar, legislou. Isso no ano passado, ao derrubar parte do Marco Civil da internet, ele invadiu competências do Congresso e legislou. Decidiu como deve ser a lei, sob o argumento falso de que havia uma inconstitucionalidade. O Marco Civil da internet existe há anos e anos e anos, nunca se viu nenhuma inconstitucionalidade. De repente, o STF decidiu que tinha uma inconstitucionalidade, um álibi para legislar censura. Porque, segundo o texto do STF, várias coisas que têm interpretações diferentes para pessoas diferentes, discurso de ódio, discurso antidemocrático, desinformação, passam a ser censuráveis. Além de determinar a censura, violando a Constituição, o STF terceirizou a censura para as Big Techs. Então, a nova divisão de censura de diversões públicas no Brasil não é estatal, é controlada pelas Big Techs.
a Meta, YouTube, os grandes proprietários de Big Tech são responsáveis pela censura no Brasil. O que vai acontecer, obviamente, é que as plataformas, seus advogados, diante da possibilidade de serem responsabilizados por tudo quanto é coisa, vão eliminar qualquer coisa que possa eventualmente ser censurável segundo o amplo texto do STF que permite 1001 interpretações. O resultado político dessa ação do STF é produzir um discurso verossímil para a direita. Ela ganha um discurso legítimo, verossímil, uma chance de influenciar as pessoas contra o STF, aliás, devido a essa decisão do STF. Vamos ver quantos anos vai demorar para a gente derrubar essa decisão do STF, para um outro STF derrubar essa decisão. Pois é, vamos entrar em vigor então essa reforma e essa criação de um arcabouço legal para as Big Techs feito na prática pelo Supremo Tribunal Federal. A gente estava discutindo agora há pouco o papel do Supremo no nosso país, hoje em dia é de, inclusive, elaborar a legislação sob o argumento de que a lei que valia há um tempão e que tinha sido aprovada pelo Congresso e todo mundo, à época, considerou um grande avanço, sob o argumento de que agora ela seria inconstitucional, enfim, e criaram na prática nova regulação das Big Techs. Há um risco nessa regulação para o qual o ministro André Mendonça, inclusive, chamou a atenção. É o risco de que, olha, a empresa ela vai fazer o que for necessário para se proteger. E ela agora vai estar passível de processo civil caso posts na rede social violem aí a legislação, antes mesmo de uma decisão judicial. Ou seja, vai ser por parte da empresa o julgamento de dizer, será que esse conteúdo que esse usuário aqui postou, será que ele viola ou não viola a lei brasileira? No passado, esperava-se o veredito de um juiz para então, a decisão de um juiz para então a empresa ir lá e tirar. Agora não. Agora a empresa vai ter que tomar esse papel. Por quê? Porque se futuramente o órgão regulador ele julgar que a empresa foi negligente na hora de tirar os posts, ela pode receber multas pesadas. Então a empresa vai ter que fazer esse julgamento. O problema é que no entendimento do Supremo, na lista desses tais crimes, tem outras coisas menos claras, como atos antidemocráticos. Então agora vai ser uma plataforma de redes sociais julgando se certo post viola ou não viola, enfim, a democracia brasileira. Parece algo bem mais subjetivo. Mas o incentivo inegável para as empresas a partir de agora será o seguinte: vamos pecar pelo conservadorismo. Se há dúvida, tira o post. Mas antes, pelo menos, você precisa da decisão judicial, né? Agora cai no colo da empresa, a empresa está pensando nela, ela está pensando em escapar das multas. Isso pode tolher, coibir o livre debate de ideias no Brasil. Ou seja, gente, tá? É o STF ordenando as Big Techs de tomarem medidas. Medidas que, segundo o Magnoli, na verdade, são censuras. É o Supremo Tribunal Federal ordenando que as Big Techs façam censuras. Isso nas palavras do Demétrio lá no início. E o que é mais grave aqui em toda essa situação? Os dois jornalistas fizeram questão de expor que o STF simplesmente atropelou, contratou o Congresso Nacional. Atropelou o Legislativo, atropelou os parlamentares, os 513 deputados, os 81 senadores da República. Passou por cima, disse, olha, a lei lá do Marco é velha e a partir de agora a gente quer essa. A gente vai votar e a gente que vai decidir. STF legislando, segundo aqui os jornalistas de dentro da Globo News. Lembrando que são jornalistas, gente, alinhados com a esquerda, que está expondo para o Brasil que essa decisão que está sendo tomada pelo STF está atropelando o Congresso Nacional, o Legislativo, que são responsáveis pelas leis. Está dizendo, olha, o Marco é antigo, agora a gente vai legislar aqui. A gente vai decidir assim, assim, assado, e as Big Techs que vai decidir o que é ato democrático, o que não é, e que vai ser fiscalizado por um órgão regulador. Órgão regulador que é capitaneado pelo governo Lula. O que é que vocês acham que vai acontecer a partir disso aqui, gente, tá? O órgão regulamentador, o órgão regulador é um órgão subordinado ao presidente da República. O que é que vocês acham que... Qual vai ser o resultado de tudo isso aqui? Não precisa nem ter 2 QIs para
para entender. Mas tá aqui, gente, eu tinha que trazer 2 jornalistas, né, descendo a lenha em decisões aí dos ministros do STF. Não todos, claro, né? O André Mendonça foi brilhante ali, defendendo a liberdade de expressão, tentou, mas acaba sendo voto vencido ali dentro, né? Uma andorinha só, infelizmente, não faz verão.